aluna, eu sou a professora Luciana e vim aqui hoje para conduzir a aula de Educação Física com você. E o nosso tema de hoje vai ser esportes de combate. Mas como vai funcionar a nossa aula, professora? Bom, a aula nossa de Educação Física vai ser dividida em dois momentos. Primeiro, vamos conhecer um pouco desse esporte e depois eu vou convidar vocês para a gente fazer a prática juntos. Então, se caso você já tiver jornal aí na casa de vocês, já deixe separado aí umas 5 a 10 folhas, porque vamos precisar e vai ser muito legal. Pronto para o combate? Bora lá? Você sabe o que é esportes de combate? Já deve estar pensando aí. Hoje é interessante, hoje nós vamos lutar. Mas é interessante esse termo de luta, porque geralmente no esporte a luta ela é diferente, porque ela tem regras. Então, os esportes de combate é aquele em que duas pessoas duelam, lutam entre si, mas com regras bem estabelecidas para a devida proteção. Na aula de hoje, irei falar de uma modalidade que é praticado por cadeirantes e está nas Paralimpíadas. Você sabe qual é? Bom, aqui já temos uma figura que já nos dá uma ideia de qual esporte estamos falando e aí vem a explicação. O termo esgrima vem do vocábulo esquirgiman, que significa proteger. A arte marcial mais antiga do Ocidente é a esgrima. Nesse esporte, competidores lutam com uma espada e o objetivo é qual, professora? O objetivo é tocar o adversário e evitar ser tocado por ele. Então vamos relembrar isso aí. Tocar o adversário e evitar ser tocado por ele. Ao mesmo tempo, tá, gente? Então não adianta fazer isso separadamente. Temos que treinar foi e evitou. Combinado? O vencedor do encontro é o esgrimista que atingir com mais toques o adversário. Aqui nós temos uma outra figura que vai nos mostrar esse esporte já sendo praticado. Vamos estudar um pouquinho da história da esgrima, porque esse primeiro momento a gente fica cheio de dúvidas, a cabeça vai a mil, porque às vezes a gente ouve falar, mas muitas das vezes a gente nunca viu esse esporte. Então vamos lá. A história da esgrima, ela teve origem há pelo menos 3.000 anos. Pinturas egípcias e gregas mostram guerreiros empunhando espadas. Muito interessante. A Bíblia também se refere a muitas espadas ao longo dos 2 testamentos. Em Roma, existiam escolas de gladiadores. Aí a gente pode até assimilar os filmes que a gente já viu, que nos remete a essas ideias de combate, de espada. Bom, vamos falar um pouco dos Jogos Olímpicos. A esgrima faz parte das Olimpíadas desde a primeira edição moderna, em 1896. As disputas masculinas começaram com o florete e o sabre. A espada foi introduzida nas disputas masculinas dos Jogos Olímpicos de 1900. Em 1924, as mulheres começaram a participar dos Jogos Olímpicos. Uma conquista bem legal.
Mas aí, apesar do termo luta de esgrima, que é o que eu disse para vocês que já vem na cabecinha da gente, ser frequentemente esse termo, luta de esgrima, ser frequentemente usado, no esgrimir nunca se tem uma luta, mas sim um jogo de esgrima, dado que a esgrima é um esporte. E aí vamos falar um pouquinho dos Jogos Paralímpicos. Como é isso, professora? Como que funciona? Bom, a esgrima paralímpica foi um dos primeiros esportes a entrar nos Jogos Paralímpicos. Foi no ano de 1953, nos Jogos de Stoke, lá na Inglaterra, é que a gente viu a esgrima ser um esporte praticado. E aí, quais são as principais regras? Porque nós estamos falando da história, estamos estudando algumas coisas, mas e as regras? Bom, cada uma das armas usadas dá nome a uma modalidade, que tem suas regras próprias. As três modalidades se diferenciam pela maneira de se dar os toques e a superfície válida. Essa imagem vem nos mostrar melhor todas essas regras que a gente está discutindo aqui. Então, nós temos a espada mais rígida e pesada, 110 centímetros e 770 gramas, e marca pontos quando a sua ponta atinge qualquer parte do corpo adversário. É interessante a gente observar essa imagem também, a forma como o atleta segura a espada, porque essa forma vai definir para nós a nossa prática. Essa forma de estar com uma mão mais levantada, com o joelho mais semi-flexionado e até a forma de segurar, que a gente chama de empunhadura. Então, vamos observar, ficar atentos a essa movimentação na figura, porque ela é muito interessante para a gente na hora da prática. O florete. O florete tem a lâmina leve, pouco diferente da espada, tem 90 centímetros e 500 gramas. Marca pontos quando sua ponta atinge o tronco ou a virilha do adversário. E aí, novamente, a gente vai observar a postura do atleta. O joelho um pouco diferenciado, também semiflexionado, como com a espada, mas vocês percebem um pouco de diferença na mão, no braço contrário ao que segura a espada, segurando o florete, vocês verem um pouco a diferença com a espada. Temos aqui também o sabre. O sabre tem a lâmina mais curta e flexível, permitindo movimentos muito rápidos. 88 centímetros, 500 gramas. Marca pontos quando toca o adversário acima da linha da cintura. E aí você vê uma postura também um pouco mais diferenciada, o joelho fica mais semiflexionado, o tronco também fica um pouco diferenciado dentre as outras imagens que a gente viu. E aí, vamos ver mais uma imagem do duelo, e por meio de sensores especiais, os esgrimistas são conectados a um sistema de contagem eletrônico que indica se um toque foi válido ou não. Então, professora, como funcionam as disputas? Temos as disputas individuais e temos os eventos por equipes. Nas disputas individuais, acontecem até 3 rounds, de 3 minutos cada,
ou até que um esgrimista consiga tocar 15 vezes o adversário. E já no evento por equipes, nos eventos por equipes, acontecem com times de 3 competidores cada, enfrentam os integrantes da formação rival em 9 séries de 3 minutos e vence aquele que acumular mais pontos, ou atingir o adversário 45 vezes, justamente o triplo em relação ao individual. Deu para perceber essa diferença? Então, um pouquinho das Paralimpíadas para a gente conhecer melhor. Mais uma figura, e aí a gente pode ver que podem disputar a esgrima em cadeira de rodas apenas pessoas com deficiência locomotora. As mais comuns são as amputações, paraplegias, má formação congênita e acidentes vasculares. As classes são divididas de acordo com o equilíbrio de cada atleta na cadeira e a condição do braço que empunhará a arma. Bom, aqui nós conhecemos um pouquinho da história, já entendemos um pouco da prática, observamos bem como fica a postura do atleta, mas lá no finalzinho, quando a gente já estiver ali na prática, eu vou retomar essa parte da postura para a gente poder entender melhor. Então, vem comigo agora para a prática, porque a gente está doido para experimentar esse combate. Se tiver alguém em casa, chama para participar junto e vamos lá. Então, o que a gente vai precisar, professora? Primeiro, a gente vai precisar de folhas de jornal, como eu já tinha dito para vocês, providenciar. E espero que sim, hein, gente? Porque isso vai ser muito divertido. E também fita crepe ou durex. O que você tiver aí de fita adesiva serve também. Então, vamos juntos. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos separar algumas folhas de jornais. E então, nós vamos juntar essas folhas de jornal. Isso é muito importante a gente prestar atenção nisso que a gente vai fazer, porque se não fizer corretamente, a empunhadura não fica legal. Então, temos que prestar bastante atenção na forma de construir. Já vamos deixar um pedacinho de durex cortado aqui para nos adiantar, porque a hora que a espada começar a tomar forma, a gente já tem condição de enrolar ela aqui no durex, tá? Usa uma tesoura, lembrando, uma tesoura sem ponta, para que não tenha perigo de machucar aí, ok? E aí, vou deixar aqui. Como que vai funcionar, professor? Então, primeiro vocês vão alinhar essas 5 folhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu vou sentar aqui para que fique melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai alinhar ponta com ponta e vai fazer enrolar tipo um canudinho, de forma que a forma assim, diagonal, vamos dizer assim, desta ponta até a outra, tá? Então, vamos lá. A gente começa enrolando aqui, ó. Tá vendo? Vai bem pequenininho aí, bem fininho. Muito importante agora usar essa coordenação para que a espada da gente ela fique bem perfeitinha, tá? Quanto mais vocês puderem afinar e segurar. Agora, tem jornal, gente, depende muito do jornal que a gente tem em casa. Tem jornal que é menor. Então, quando o jornal é menor, o que acontece? A nossa espada, a tendência é ficar menor, tá? E aí, o que acontece também? Ah, professora, mas eu quero uma espada maior, mais legal. Então, a gente pode emendar também as folhas de jornal. Isso não impede que a gente emenda para que ela fique grandona, tá? Ó, ela já vai tomando forma.
pode, se quiser, pode afinar mais ainda, tá? Não tem problema. Fica até mais... Mas o importante é que não seja muito fina, né, gente? Porque senão na hora da gente duelar, o que vai acontecer? Ela vai dobrar. Aí, então quando a gente chega nesse ponto aqui, que a gente passa um durex, uma fita, para prender. E aí fica preso, a espada já vai tomando uma figura. E aí o que a gente vai fazer? Tem uma parte mais fina e tem uma parte que a gente escolhe mais grossa do jornal para a gente fazer a empunhadura. E aí eu digo para vocês que vocês podem separar aí os 4 dedos, uns 5 dedos, porque vocês vão ter que colocar a mão, né, para segurar. Então aqui, ó, então na hora de fechar, vocês deixam medida da mão de vocês aí mais ou menos, de uma forma que na hora de vocês segurarem a espada, tenha lugar para vocês colocarem a mão aqui, tá? Porque se ficar muito curtinho, por isso é importante enrolar direitinho, para que tome a forma da empunhadura, tá? E aí nós vamos pegar a fita e vamos prender essa parte da empunhadura para que ela fique fixa. Aí pode passar quantas vezes vocês quiserem. E eu aconselho, o que mais que vocês podem fazer? Vocês podem passar aqui, porque como vocês vão segurar, o apoio aqui fica melhor quando vocês passam. E aí tá pronta a espada de vocês. Vamos cortar. Eu já tinha deixado uma aqui de modelo para mostrar para vocês que eu passei o durex para que fique firme aqui na parte que a gente pega. E aí, outro conselho que eu vou dar, pegar um papelão aí na casa de vocês, ou essas caixas de pizza que a gente tem, e utilizar para poder jogar mesmo. Aí a gente amarra um cordão, mais ou menos assim, pra gente jogar mais legal. A gente sujar. Ah, professora, não tem papelão na minha casa. Ah, tudo bem, não tem papelão, então pode usar uma camisa velha. Porque o legal é a gente sujar de tinta. E aí pode amarrar aqui, ó. Já deixa, amarra aqui na cintura para ficar fixo. Faz umas bolinhas, pode colocar até um valor aí dentro das bolinhas. Uns alvos, né, vamos falar assim. Pra gente ver onde que a gente acerta. Colocar aqui 100, coloca aqui 50, coloca outro valor aqui pra gente ver onde que a gente acerta mais. E aí a gente já tá pronto pro combate. Olha para vocês verem, a forma de segurar é muito importante, a forma como você coloca, e tem um movimento, aqui a tinta, ó, eu estava me esquecendo, então o que a gente faz? A gente molha a pontinha da tinta e com uma pessoa a gente põe lá e aí que a gente vai acertar a pessoa no alvo que a gente conseguir. Então, onde que a gente vai contabilizando os pontos, né? Esse aqui tem 100, esse aqui, se a gente acertou aqui 100, se acertou aqui 50, e tem um movimento específico, como a gente viu lá, né? O braço um pouco levantado, o joelho um pouco semi-flexionado e a gente tá pronto para a luta. E tem um movimento para vocês treinarem aí, ó. Lembrando, atacando e ao mesmo tempo defendendo, tá? Então, ó. Ó, professor, combinado? Então nós estamos prontos para duelar em casa, que vocês sujem bastante de tinta, que é muito gostoso, tá? Faz muita diferença e que vocês acertem aí os alvos e marquem muitos pontos. Mas, pessoal, aqui demonstrando o colete, a pontuação, eu agradeço a vocês, mas de uma forma diferente hoje. Muito obrigado, até a próxima. Tuxé!